Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje é um vídeo em que eu vou falar sobre os procedimentos que podem acontecer, na verdade a conduta, o que fazer quando você tem uma perda gestacional precoce ou um aborto espontâneo no início da gravidez. Antes de eu começar a falar sobre esse tema, que é um tema bem triste e difícil de falar, mas que é importante compartilhar aí essas informações e essas opções de tratamento quanto a essas perdas que infelizmente são comuns. Eu vou pedir para vocês já deixarem um like aqui no vídeo, se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos, que me ajuda muito aí para crescer o canal e levar essas informações a mais pessoas. E se quiserem me sigam no Instagram também, que eu tô sempre abrindo caixinha lá e conversando com vocês sobre esses temas de saúde da mulher. Então vamos lá, eu queria começar dizendo que tem um vídeo já anterior aqui no canal sobre perda gestacional, em que eu explico quais são as principais causas, o que você sente no início da gravidez, como que você identifica se você perdeu a gestação, quais são as duas situações mais comuns que isso pode acontecer, falo sobre estatísticas e, enfim, é um vídeo mais geral introduzindo esse assunto, então eu não vou falar sobre essas coisas aqui. Vou deixar aqui no card esse vídeo para vocês assistirem depois que acabarem esse, porque eles se complementam. E no vídeo de hoje eu quero dizer assim: bom, você é uma mulher que está grávida e você descobriu que a sua gestação não está evoluindo. Quais são as suas opções? Então, lá no outro vídeo eu conto que existem dois cenários principais em que você pode descobrir que essa gestação não está evoluindo. Ou porque você realmente teve o sangramento com cólica e teve o aborto, e daí essa situação não é muito sobre o que eu vou falar hoje, porque nessa situação você estava vivendo sua vida, teve o sangramento com cólica, foi ao hospital e descobriu que você eliminou a gravidez. Então, nesse caso, já aconteceu a eliminação da gravidez. E a outra situação é quando você não teve sangramento, ou pelo menos teve um sangramento só pequeno, faz um ultrassom e descobre que essa gestação não está evoluindo, mas ainda está dentro do seu útero. E é sobre essa situação, e principalmente, que eu vou falar com vocês. Então, quando você descobre que dentro do seu útero tem um saco gestacional com ou sem embrião, mas que essa gestação não está evoluindo, e você descobriu isso ou porque você fez um beta-HCG que está caindo no sangue, o exame do hormônio no sangue, você fez e deu 10 mil, daí você repetiu em 2 dias, deu 8 mil, então ele está caindo. Isso te dá certeza de que a gestação não está evoluindo. Ou porque você fez um ultrassom que também não está evoluindo, então você fez um ultrassom, deu um saco gestacional de 3 centímetros, e daí você faz de novo e mantém esse tamanho depois de 7 dias, isso também fecha o diagnóstico. Ou você fez um ultrassom que mostrou um bebê, um embrião, que a gente chama, maior do que 7 milímetros de tamanho, sem batimento cardíaco. Isso também, infelizmente, garante para nós que esse bebezinho faleceu, ele não vai crescer mais, ele não está evoluindo. Só que você não eliminou essa gestação ainda, ela está no seu útero e muitas vezes você não está sentindo nada, você não está com cólica, não está com sangramento, e daí as pessoas pensam, e o que eu faço a partir de agora, E é sobre isso que eu quero conversar hoje, porque existem duas possíveis condutas a serem tomadas nesse caso. Ou você espera o seu organismo eliminar sozinho essa gestação, e isso chama conduta expectante, ou você interna no hospital e esvazia esse útero fisicamente através de um procedimento cirúrgico, e essa é a conduta mais ativa, vamos resolver isso hoje. E daí o que é melhor? Você que tem que pensar e decidir o que é melhor para você nesse momento. Do ponto de vista físico, a conduta expectante, que é você esperar o seu corpo perceber que a gravidez não está evoluindo e expulsar, sofrer esse aborto espontâneo sozinho, sem você fazer cirurgia para tirar essas coisas de dentro, isso é menos invasivo, Dessa forma você não vai receber anestesia, você não vai dilatar o colo do útero, você não vai fazer esse esvaziamento físico ali, ou uma raspagem ou uma esvaziação a vácuo, e isso, portanto, tem menos risco do procedimento cirúrgico em si, Então, toda vez que você vai fazer qualquer tipo de anestesia ou qualquer tipo de procedimento cirúrgico, existem riscos inerentes desses procedimentos. E daí, quando você espera espontaneamente,
você não está se submetendo a esses riscos. E como que é essa conduta expectante, né? O que você faz? Na verdade, você continua a sua vida normalmente, esperando você ter esses sinais de cólica e sangramento, e enquanto você não tem eles, você fica vivendo a sua vida, fica fazendo suas coisas, né, esperando chegar esse tempo. Esperando quanto tempo? Isso varia de pessoa para pessoa, não tem uma regra fechada, mas no geral até 30 dias existe aí uma segurança de espera. É claro que em qualquer momento dessa espera, você também precisa estar de olho em sinais de infecção, que apesar de extremamente raro, seria um cenário em que talvez não desse para esperar mais, né? Então, se você tiver febre ou tiver um corrimento muito fedido, assim, com pus, daí você deve procurar o hospital. Se tiver tudo bem, você pode esperar aí. A gente coloca esse 1 mês de uma forma meio arbitrária, mas a maioria das mulheres vai eliminar essa gestação nesse 1 mês. E daí, qual que é o lado ruim, digamos assim, para algumas mulheres de ficar nessa espera? É a parte emocional. Então tem pessoas, tem famílias, e isso é muito pessoal, que não toleram essa situação de ficar com a gestação dentro, sabendo que não está evoluindo. E isso traz sofrimento para essas pessoas que não querem viver essa espera e às vezes optam pelo outro caminho por essa questão. Existem também situações em que medicamente você é orientada a buscar esse caminho, como se você teve um aborto espontâneo, né, que é aquela outra situação que eu falei, que você descobre o aborto através do sangramento, só que quando você vai no hospital é identificado que saiu parte, mas não saiu o resto. Situação esta que chamamos de aborto incompleto, e se você tá com muito sangramento, daí é preciso fazer o procedimento para parar esse sangramento. Então existem algumas situações que tecnicamente vão te falar que é melhor fazer o esvaziamento cirúrgico, né? Como em casos de infecção ou em casos de sangramento que começou e não para, e daí a vida da mãe fica em risco e precisa ir para esse lado. Mas mesmo se estiver tudo bem, você também tem a opção de fazer o esvaziamento cirúrgico por qualquer motivo que você ache que esse caminho é o melhor para você. Como que é então esse esvaziamento cirúrgico, né? Existem 2 formas de fazer isso aqui no Brasil. Uma delas se chama curetagem, que é a raspagem do útero por dentro com instrumentos que parecem colheres. Então é como se, né, fizesse assim uma raspagem por dentro com essas colheres cirúrgicas que são chamadas curetas. E também existe uma outra coisa que chama AMIL, que é aspiração intrauterina manual, que é essa imagem que eu tô deixando aqui, é como se fosse um canudo grosso e que você faz um vácuo com uma seringa e daí coloca esse canudo, que é um canudo de plástico, dentro do útero e ele vai aspirando esse material de dentro do útero. A aspiração manual intrauterina, ou AMIL, ela tem menos risco de machucar o útero por dentro. Então, ela é mais nova, mais moderna e teoricamente tem menos risco de machucar o útero. Mas mesmo as curetas, quando feitas por pessoas experientes, também é um procedimento bem simples e que numa situação normal, que não há infecção, né, costuma ser um procedimento extremamente seguro, esses 2. Mas como que faz para fazer isso, né? Então você interna no hospital, esse procedimento é realizado no centro cirúrgico sob anestesia. A anestesia pode tanto ser anestesia nas costas, como uma anestesia que você dorme, né? Anestesia geral. E isso depende aí do anestesista e da sua situação, e isso é muito... não tem como eu dizer com certeza como que seria, né? O procedimento, ele é bem rápido, né? Costuma durar aí uns 15 minutos, no máximo meia hora. E daí você acorda da anestesia, fica esperando algumas horas aí para passar o efeito da anestesia numa sala que chama pós-operatório, dentro do centro cirúrgico, depois vai pro quarto e tem alta ou no mesmo dia ou no outro dia, no dia seguinte, se tiver tudo bem. Então costuma ser um procedimento bem seguro e rápido do ponto de vista técnico, né? Mas mesmo assim, como qualquer procedimento cirúrgico e qualquer anestesia, ainda tem mais riscos do que a conduta expectante. Então, se você passou por isso, sinto muitíssimo. Assista o outro vídeo em que eu falo mais sobre o luto e sobre as questões emocionais e como é importante olhar para isso com carinho. Mas espero ter ajudado aí com essas 2
opções de tratamento, né, quando você identifica que a sua gestação não está evoluindo. Mas também é importante dizer que sempre é importante que você esteja sendo acompanhado por algum profissional que está te orientando, porque apesar de eu dar essas orientações meio gerais, às vezes tem alguma coisa específica do seu caso que faz com que você tenha que seguir ou para um lado ou para o outro, enfim. E daí isso tem que levar em conta toda a sua história e todo o seu histórico de saúde. Então é importante que você tenha um acompanhamento pessoal, né, individualizado aí com algum profissional de saúde. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo ou me mandar lá no Instagram. E até o próximo vídeo.